expressão de um povo, tradução do pensamento de uma época, exteriorização dos anseios humanos, a arte, por sua função pura e simples, tem o seu quê de poesia e divagação, uma forma criativa e peculiar que o homem desenvolveu para se fazer entender, utilizando a beleza e a subjetividade. Mas em Novo Hamburgo e região, como está o cenário da arte? Vamos saber no programa Em Pauta de hoje com os artistas Marciano Schmitz, que está aqui com a gente, pintor, escultor, também professor, Mai Bavoso, que é pintor e é criador do nosso cenário, o Ricardo Stephan, que é escultor, principalmente em madeira e pedra, estão aqui com a gente. Muito obrigada pela presença de vocês três aqui. Bacana reunir três artistas importantes da nossa cidade e região. Bom, a gente tem dois pintores, temos um escultor, mas a gente sabe que em Novo Hamburgo temos vários artistas. Eu começo então com essa pergunta, vou começar pelo Mai. Como a gente pode definir o cenário da arte em Novo Hamburgo? A gente sabe que tem vários artistas, mas às vezes a gente não vê muito essa arte acontecendo. Como é que tá, Mai? Olha, primeiro é uma festa eu estar aqui com essas feras, né? Para nós é uma honra receber o artista do nosso cenário, do programa. Estou feliz em tê-lo aqui às costas. Olha, muitas vezes a gente não vê a arte local, principalmente quando a arte local ela funciona, e funciona bem. Então, os artistas de Novo Hamburgo, hoje eu conheço muita gente muito boa aqui, eu só tenho coisas boas a falar da região porque eu fui adotado, né? Eu vim de São Paulo para cá e fui acolhido de uma maneira, me diziam os alemães, eles são frios, que coisa nenhuma. Agora a prova foi aí na Copa do Mundo. Uma gente completamente festeira Então eu não posso me queixar de como fui recebido. E tive o prazer de conhecer muita gente boa, muita gente. Olha, se eu dissesse nomes aqui, eu vou correr o risco de esquecer de alguém, deixar assim. Então, em todas as áreas eu aprendi muita coisa e continuo a aprender muita coisa com essa gente. E qualquer lugar que você for, você vai encontrar gente de Novo Hamburgo fazendo alguma coisa em arte. Olha, é impressionante. Desde a arquitetura daqui, até a plástica, a música. Então, eu acho que não se vê muito em função disso. Mas nós temos um belo cenário de arte em Novo Hamburgo. Eu, pelo menos, vejo assim. Marciano, tu que és daqui, né? Natural de Novo Hamburgo. Eu queria dividir em dois esse aspecto. Porque existe aquele aspecto, assim, tu, na pretensão de ser artista, e nós tivemos momentos magníficos na cidade, que é a época do manifesto. Né? Houve uma época que a gente, em Novo Hamburgo, fez um manifesto chamado Cavalo Azul, o Tito Oliveira e tal, isso foi em 74. E naquela época nós não tínhamos a ideia de artista como profissão. Nós estávamos começando e a nossa ideia era o quê? Mudança de hábito visual. Porque até então tu tinha uma forma que a pintura era uma moldurona grossa, grande, uma estradinha e uma casinha no fundo. Também era. Então, o que acontecia? Naquela época eu era guri, eu era apaixonado pelo Dalí, Max Ernst, De Quirico, aquela coisa toda, estava vendo, e ninguém sabia o que era isso. Né? Foi uma outra... E o Tito também, ele começou a trabalhar, eu não poderia definir, mas ele tinha uma linha muito assim, pouco previsível no trabalho. E foi a época que apareceu o Carlão. Carlos Alberto Oliveira também, Ariadne surgiu, apareceu uma... Carlão, que hoje é o homenageado da Escola de Arte aqui de Novo Hamburgo. Né? O Carlão surgiu naquela época. E depois, posteriormente, apareceu o Flávio aqui, voltou de São Paulo. Bom, mas o que eu queria dizer, eu queria rapidamente dividir a coisa. Eu não estou somando, estou dividindo. A vivência do artista por quanto alguém que faz um manifesto, né? O nosso manifesto era assim, durava um ano e pouco, era muito rápido. E era aquela forma de tu fazer a pessoa começar a contextualizar, a ter a ideia do que tu estava fazendo e tu colocando arte como discurso, não como decoração. Isso foi uma época, né? E também porque a gente era novo, que é comer um barato quando a gente é novo. Depois tu tem a segunda etapa, que é a que nós vivemos também, que é profissão. Entendeu? Então a gente tem que dividir bem essa coisa. Profissionalmente as coisas são ótimas, mas eu tenho uma saudade imensa dos grandes grupos que se tinha e dos grandes ideais que a gente tinha,
com relação a manifestos artísticos, a salões de expressão arte. mesmo, forma isso de diminuiu um pouco até em Porto Alegre. Nós tínhamos épocas que tinham 4, 5 salões de arte acontecendo durante por isso que talvez a gente não vê a nossa sociedade, porque não existe isso. Não está acontecendo mais, porque justamente... E daí tu está concorrendo também com outras formas de comunicação, as coisas se multiplicaram. Nós estamos tomando um fartão de imagem também, entendeu? Eu acho que talvez aí as artes plásticas tenham um papel a desempenhar. Nós temos que ser um pouquinho mais rupestre de novo, né? Não dá para concorrer, digamos, com vídeo, com alta tecnologia de imagem, não dá mais para fazer isso. Seria a mesma coisa, bota um cavalo de raça, ótimo, 1/4 de milha, magnífico, lindo correndo, mas não bota ele a correr do lado de um Porsche, né? Quer dizer, não tem sentido. Os dois correm, mas são as realidades diferentes. Então, talvez essa fosse a função, e eu não queria ser mal interpretado e dizer assim que tem que voltar alguma coisa, não é isso. Mas teremos que ver a arte como... Foram momentos diferentes. Esse dia que eu coloquei, eu acho que a arte tem que ser vista mais como um ícone. Né? Se eu pudesse explicar rapidamente, ícone é o quê? Quando tu tem a representação religiosa no Ocidente, tu tem a representação e a estética e a tendência... A busca da transcendência através da imagem. A imagem é o veículo. O ícone ortodoxo, né, oriental, a função dele é que ele é construído, tanto que o cara até jejum faz, né? Ele é toda uma cerimônia, a construção dele é um ritual. E nele habita a divindade. Entendeu? Então talvez tenha que se colocar de novo um pouco nas artes plásticas, no grafismo, naquela coisa, na escultura e tal, de novo um valor da própria peça. Isso foi construído. E não só a gente busca multiplicação, claro que até para viver tu busca multiplicação da ideia, tu vende quadro hoje em galeria virtual. Agora, eu jamais compraria um quadro em galeria virtual. Por quê? Sem ver a... Não, pode ser muito bonita a imagem, ela pode ser só bonita, mas falta muita coisa. Pode ter quando tu for ver ao vivo, tu te decepciona. Não era aquilo. Porque tem a mão do cara, tem a cor do cara, sabe? Então, dessa maneira eu me sinto um pouco, eu me sinto um pouco pobre hoje nesse aspecto. Um pouco do lado espiritual da obra. Eu me sinto um pouco pobre, eu queria mais festa nessa jogada. Então o que acontece? Os artistas se profissionalizam, o que é? Uma tendência natural, tu sobrevive. Eu ia dizer, precisa viver, né? Eu estava mesmo colocando, eu me dividi em três, eu sou 3 pessoas, deveria até ter um pseudônimo em cada uma, porque eu sou pintor sacro circunstancialmente. Eu abracei muito o nativismo, circunstancialmente e profissionalmente, porque eu caí dentro disso, eu tropecei. E o marciano por ele mesmo, entende? Se tu olhar, dizer, a técnica do cara dá para identificar, mas a profissão é uma coisa muito diferente da vocação, entende? Do abraçamento da coisa. Então, nesse ponto, eu sinto uma certa, não sei se o Mário vai concordar comigo, nesse ponto eu sinto aridez. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né, e estar do lado dessa fera aqui, e dele também, né, parabenizar ele, porque esse cara foi um dos ícones que a gente teve aqui no Vale dos Sinos, que alavancou a arte, aqueles movimentos que eles fizeram no passado, aquilo alavancou muito a arte do Vale dos Sinos. Por quê? Até para a nova geração de artistas, né? E para a apreciação do povo no quesito arte. Isso, o que eles fizeram, a gente esteve comentando ali, e pena que esses movimentos duram pouco, né? Porque eles são... o artista, no geral, ele é um pouco assim, ele tem uma vida, né? Ele tem uma vida assim, que nem o senhor falou, ele tem várias vidas, ele tem que se dividir em várias etapas. E aí fica, esses movimentos, infelizmente, não duram muito tempo. Mas deixaram um legado, assim, para nós, assim, muito interessante, muito importante. Eu te diria que o movimento ele é um manifesto, né? Por quanto manifesto, ele tem que terminar também, né? Senão ele decai, né? Perde sua força. Vejo também que dentro desse... Porque é o mundo que se apresenta para mim hoje. A gente estava comentando antes a relação da idade e você tá ou não produtivo. Eu nunca tive tão produtivo, mas eu sempre tive que produzir muito porque eu sempre vivi disso, você sabe o que é viver disso. Hoje eu estou com um cenário aqui atrás que ele está servindo para uma tecnologia
Claro, onde a fotografia, hoje eu estou entrando na arte... o cenário assim é muito mais bonito que colocarmos um croma, como o pessoal conhece, e colocar um fundo de computador. Mas hoje um fundo de computador, ele pode ser... Aliás, a arte, eu acho que ela nunca foi tão utilizada como agora. Hoje você pega uma marca de perfume, hoje nós temos Urbano, estava vendo esses dias na TV. Se você pegar toda a Copa do Mundo, todos os vestiários, todo o trabalho, o artista está sendo chamado hoje, só que mudou o perfil. Hoje a tela perdeu talvez um pouco a magia, mas a imagem... A arte está em todo lugar, não só mais na tela. A arte está começando a bombar de novo. Como o senhor Marciano falou, que há anos atrás tinha muito esses salões, essas coisas, ficou um pouco esquecida. A arte está começando, porque os valores do pessoal hoje em dia é carro potente, futebol e outros valores, né? Eu acho que nós, como artista, a gente precisa trazer de volta aquele lado humano e trazer de volta o ser humano para a arte. Eu acho que ele tem muito, volto a repetir, ele acrescenta muito no ser humano. O ser humano está começando a ficar degradado, ele está começando a deteriorar. Então, eu acho que a arte, através da arte, eu acho que nós conseguimos. E em Porto Alegre tem uma coisa bacana que eles estão fazendo, eu acho que Novo Hamburgo poderia seguir, talvez no futuro, que é colocar arte nos prédios acima de 2.000 metros quadrados. Eles têm uma lei, só que ela não está entrando em vigor ainda. Nós tínhamos uma anterior a nossa primeira aqui, acho que foi. Morreu por falta de regulamentação. Por falta de regulamentação. O que é arte? O que não é? O meu gosto por arte pode ser um. Claro. O do Marciano pode ser outro, o seu, do Maia pode ser outro, né? Então, eles estão com essa dificuldade. O que é arte? O que não é arte? Então, é bem subjetivo isso, né? É uma coisa assim, bem louca. Então, fica difícil definir, né? O que é arte, né? Uma vez eu, Scholes, a Ariadne e o Rogério Halber pintamos um painel no calçadão, nós tomamos pau do jornal. Eu me lembro do festa, o jornal, inclusive, nos apoiou depois, porque eles deram um espaço pra gente, né? Eu lembro a Ivânia defendendo, o Feijó descendo a ripa na gente, que foi uma coisa muito boa. Seu Feijó fez Feijó, grande Feijó. É que eu adoro ele, eu tenho uma paixão. Mas a polêmica foi construtiva, né? Claro, então eu concordo com o Marciano, eu quando cheguei aqui estava a efervescência daquela coisa do cavalo azul, e o Tito falava muito naquilo, acho tudo muito bacana. E nem agora, nós fechamos a semana passada um espaço em Capão da Canoa, que era o Arte Café. O Arte Café é um espaço onde eu tocava, cantava, pintava, a gente fazia fotografia, era múltiplo. E fechou. Levou alguns anos, mas a gente já está dentro de um shopping, lá do shopping Shangri-La, montando outra estrutura, fazendo... Então, essa velocidade acaba também forçando a gente a ser criativo. Você tem que ser criativo e acompanhar o momento. Não é mais um ateliê onde a gente vê uma exposição, aquela coisa, a gente não vê mais muito. Mas, em compensação, a arte está entre nós, de forma diferente. Terça-feira agora, eu estava no Bar do Marinho, em Porto Alegre, com o Thiago Ferraz, que é um dos maiores músicos que nós temos aqui, agora Prêmio Açorianos. Ele tocando e eu pintando ao vivo. Aí, passamos a noite fazendo isso. De repente eu parava de pintar, cantava um pouco com ele, tocava um pouco. Se divertindo. Então, uma nova proposta. E eu vi que o pessoal dentro de Porto Alegre ficou assim, o pessoal que viu, mas que negócio diferente. E a gente já brinca disso há quanto tempo? Que bom. Então, a arte, eu acho que o artista o espaço ele está aí. Eu acho que ele nunca teve tão aberto para a gente. Utilizar, né? Em termos de abertura, nunca se teve tantas possibilidades. Até com as redes, né? Eu estava mesmo falando. A rede é uma maneira como eu precisaria viajar, por exemplo. Eu estava dizendo... Você entrou nesse caminho? Eu estou em cima. Eu era totalmente avesso a isso. Eu estou um dia batendo papo isso. com um russo, outro dia eu adoro os cartunistas iranianos, acho e tu redescobre o mundo, porque tu tem uma coisa que a mídia pinta, né? Isso é bom, isso não, esse povo é bom, isso não é. Meu Deus do céu. Como é diferente. São ótimos. E a internet proporciona a gente... Então, bom, a exposição deles lá no... Exato. E o que eu queria... do mundo diante da tua... Mas tu falou numa coisa que é o romantismo, né? Aquela ideia do ateliê do artista com a boina. Exato. Na verdade, ela durou pouco tempo. Ela não tem mais que 150 anos. Porque a gente acaba descobrindo que o Miguel Ângelo era pop. Eu tive a oportunidade de ver o foro da Sistina, quando eles limparam, Miguel Ângelo era pop. Por quê? Porque ninguém lia, pouca gente sabia ler, tu tinha que fazer painéis.
A arte era pop. Por quê? Eram treinados tantos pintores dentro de um ateliê, né? Eu sempre digo, o Rubens tinha 20 caras que pintavam igual a ele, que ele treinou, né? Adestrou. E eles, bom, um saiu o Van Dyck e o outro saiu o Jacob Jordans, que são magníficos. Mas o que acontecia? O ateliê era uma fábrica era um espaço de mídia. Então, todo o trabalho, ele era desenvolvido dessa forma, era quase industrial e era pop. Né? Não era aquela coisa restrita, só que ele tinha um custo grande. Uma produção do Rubens era a mesma coisa que tu fazer uma produção cinematográfica cara. Né? Então o que acontece? Nem o Da Vinci não é aquele ser mágico que nasceu de algum OVNI, ou é parente de Jesus Cristo, como tem uns caras que... Não tem nada que ver, eles já tinham isso, os mestres dele já eram assim, era muito aberto. Esse artista romântico que a gente gosta de encarnar também, né? É bom, às vezes tem aqueles momentos né? Bem charmoso. Românticos e tal. Então o que acontece? Isso que aconteceu, que deu essa ideia do artista solitário, do artista sofredor. Ah, como é bom ser louco pintando. Não dá para pintar quando tu está em surto, nunca dá. Não dá. Nem deprimido, não existe isso. Não existe. Bonito. Os caras são surtar, ele não produz. Tudo vai pintar. Marciano, muita gente diz, ele é maluco. Não tem, se ele surtar, se ele é maluco, ele não produz. Mas o que aconteceu? É que houve uma revolução. A loucura estava na escolha da profissão. Exato. Não, mas a profissão era promissora. Mas o que acontece é o seguinte, se fazia muito retrato, se falava muito sobre isso. O que acontece? É um pouco um cara inventa uma maquininha desse tamanho, né, que era o sonho dos artistas, já tinham a câmara escura. O sonho da fotografia existe desde 1300. As pinturas já eram projetadas e desenhadas. Há teses hoje que derrubam toda aquela alquimia que a gente pretensamente pensa que tinha. Não existia isso. Existia talento, claro, né? Mas o que acontece é que um pouco o cara consegue fazer retratos baratos, se popularizar e socializar a imagem. Isso, de uma hora para outra, no século XIX, começou a fechar ateliê um atrás do outro. Mas que tipo de ateliê? O retrato. Entende? Aquela coisa formalizada. Mas, ao mesmo tempo, a fotografia, tu só começa a ter cavalos bons, pintados, quando os artistas começaram a se basear em foto. Sim. Porque viram que o cavalo, quando corre, não está com duas patinhas para frente nem para trás. Ele está com uma no chão. O início do cinema. Ali tu começa o impressionismo, busca um valor magnífico, né? Aquela coisa atmosférica, o momento, né? Então muda todo um valor, embora tu tivesse escolas vitorianas seguindo paralelas, né? Mas é que na verdade não era essa coisa toda. Daí surge aquele romantismo, que é o pintor solitário, aquela história do Van Gogh, né? Aquela coisa, aquilo aconteceu. Mas eu não queria ter 10 minutos da vida do Van Gogh. Não dá. Né? Nem do Gauguin. Né? Os dois juntos, então, era uma bomba. Das minhas orelhas. Os dois quando se juntaram, né? O filho está com as minhas orelhas. Então, nesse aspecto aí, o romantismo é um momento né? Tu tem um momento que é o artesanato anônimo. Todo aquele gigantismo egípcio, né? Ninguém fazia questão de botar nome. Era arte popular, era jornal escrito em pedra. Sim. Né? Então nós tivemos muitos momentos assim. E esse romantismo a gente meio que está saindo. Está saindo até por cansaço, porque na verdade ele é um momento muito pequeno na história da arte. Né? Temos que seguir adiante. Que é o artista de boina com aquela coisa, né? Aquela coisa, o cara se farda toda, essa né? fantasia, né? O artista não pode andar de calça ali nem de chinelo de dedo, não. O artista tem que estar, né? Aquele traje, artistas, né? Ou arteiros. Eu preciso fazer um intervalo. Sim. Depois conta essa história, pode ser, Mike? Então tá, combinado. Nós vamos para o intervalo, o pessoal fala bastante aqui, foi difícil chamar o intervalo, né? Mas vamos lá. Tu dá corda, daí a gente acontece, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, você fique com a gente.